Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Romanos, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Amados, às vezes a gente não entende algumas coisas, né, que acontecem conosco. E eu gostaria de falar hoje sobre a questão da misericórdia humana. Nós temos uma dificuldade muito grande com o que nós chamamos de misericórdia humana. O que significa essa misericórdia humana? É você continuar tendo dó, compaixão, passando mão na cabeça daquela pessoa que você deve disciplinar, muitas vezes até mesmo se afastar dela. Às vezes a gente acha que a gente não tem que se afastar de ninguém, que a gente tem que ficar ali aguentando, ficar perto, porque a gente que é cristão, nós temos sempre aquela esperança, né, de que a pessoa vai converter, de que a pessoa vai mudar de vida. E isso é certo, né? Ter esse coração, ter esse desejo. Mas tem pessoas que realmente, em determinados momentos, ela precisa ser disciplinada. A gente vê isso na palavra de Deus o tempo todo. Paulo mesmo, certa vez, ele expulsou da igreja um homem que vivia em adultério, né? Que vivia em adultério com a mãe, com a esposa do pai, né? E a gente vê que Deus fala isso. Então, essa misericórdia humana, ela não é correta. A misericórdia de Deus. Deus é quem sabe, quem ele quer tratar e quem ele quer trabalhar. Às vezes Deus o próprio tratamento, a própria disciplina dele é um tratamento para com aquela pessoa. E a gente intervém, né? Quando, às vezes, com a misericórdia nossa, eu fico com dó, vamos supor, a pessoa está passando uma luta, uma dificuldade financeira, você vai lá e paga todas as contas dela, faz tudo. Eu já fiz isso, eu fiquei um tempo pagando conta de uma pessoa, ajudando de todas as formas, e no final a pessoa não podia ter feito isso. A pessoa era uma pessoa indisciplinada, rebelde, insubmissa, e Deus estava fazendo um tratamento com aquela pessoa. E eu fui corrigida por Deus. O próprio Espírito Santo de Deus falou comigo de uma forma muito clara que eu tinha intervido, né? Tinha me colocado no meio do tratamento que ele estava fazendo. E eu me arrependi muito. Orei, chorei, pedi perdão ao Senhor. Então nós precisamos buscar discernimento de Deus, de quando a gente precisa estar perto e quando a gente precisa estar longe, de quando a gente precisa realmente estender a mão e ajudar ou quando a gente precisa deixar a pessoa passar aquela luta, aquela dificuldade. Parece não bíblico, não é isso, né? Mas é bíblico, porque a pessoa às vezes ela precisa aprender. A palavra do Senhor também diz que aquele que comete o erro e não sofre o dano, torna a cometê-lo. Aquele que comete o erro e não sofre o dano, torna a cometê-lo. Não seria por isso que estamos aí com a geração de jovens, tudo rebelde, submisso, que não respeita a autoridade, por causa dessa educação permissiva dos pais, essa educação que os pais têm dado hoje de não tratar os filhos, de só passar a mão na cabeça, os filhos fazem o que querem. Temos tido essa dificuldade também dentro da igreja, com pessoas rebeldes e submissas. Não seria essa falta de disciplina, essa falta de atitude dos líderes? Então Deus está falando conosco nesta manhã. Quando Deus chegou para Samuel, ele teve que dar duro no Samuel, porque o Samuel tinha dó de Saul. O Senhor falou para Samuel: Samuel, já rejeitei Saul como rei. Rejeitei Saul. Até quando você vai ficar com dó desse homem? Até quando você vai insistir? Eu já o rejeitei. Se Deus já o rejeitou, no sentido de tratar, né? No sentido de trabalhar com ele, por que eu vou ficar fazendo? Então eu estou me colocando acima de Deus. E essa palavra é séria que está falando aqui hoje. Quando ele diz aqui, olha, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Por que ele fez isso? Ele que sabe, ele é soberano. Esaú era uma pessoa totalmente do coração rebelde, né, submisso, que não tinha temor de Deus e nem queria ter, né? Uma coisa é você ajudar alguém que é quebrantado, que é humilde, que está sofrendo uma provação. Outra coisa é você ajudar uma pessoa rebelde, insubmisso, orgulhoso, soberbo. Essa pessoa precisa de ser tratada pelo próprio Deus, e Deus trata. E a gente tem que deixar Deus tratar. E aqui fala, né, que quando o Senhor fala que, então que diremos? Acaso Deus é injusto quando ele faz isso? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Não depende do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, é isso que nós temos que entender. Para de ter dó de quem Deus quer tratar, para de passar a mão na cabeça de quem Deus quer disciplinar,
disciplinar. Para de gastar seu tempo, para de gastar seu dinheiro com filhos rebeldes, submissos. Coloca na disciplina, coloca no castigo mesmo. Precisa de ser disciplinado. Se você continua fazendo isso, você está indo contra o próprio Deus, porque Deus disciplina. A palavra do Senhor fala que o pai disciplina o filho que ama, senão ele não é corrigido. E essa é a palavra para você nessa manhã e para mim, que nós devemos tomar cuidado, nós devemos ter discernimento, porque muitas vezes nós insistimos numa situação que Deus já falou para nós pararmos, né? E a gente continua ali. É por isso que a gente sofre, é por isso que a gente apanha, continua numa relação tóxica, continua num relacionamento tóxico, continua perto de pessoas tóxicas que não querem mudar. A gente ajuda quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, a gente não ajuda. Tá bom? Palavra dura, não é? Mas é a palavra que Deus me deu para essa manhã. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.